O som do choro de uma criança ecoava pelos corredores daquela casa aparentemente perfeita, enquanto eu observava pela fresta da porta algo que destruiria para sempre minha fé em tudo que acreditava. Era uma terça-feira de março de 1989 e, aos 38 anos, eu estava prestes a descobrir que durante os últimos 16 anos havia dedicado minha vida inteira a uma mentira tão profunda e sinistra que, quando tentei expor a verdade, me chamaram de louca, de traidora, de possuída pelo próprio demônio. Meu nome é Vera Lúcia, mas todos me conhecem como Vó Vera. Tenho 74 anos. E hoje vou compartilhar com vocês a história mais dolorosa da minha vida. Uma história que me custou minha família, meus amigos, minha reputação e quase minha sanidade mental, mas que salvou dezenas de crianças inocentes de um destino pior que a própria morte. Quando comecei a gravar este vídeo, minhas mãos tremiam tanto que quase desisti, porque sei que ao contar essa história, muitas pessoas vão me odiar, vão me atacar, vão tentar destruir o pouco que me resta de paz. Mas não posso mais carregar esse peso sozinha. Não posso mais fingir que não vi o que vi, que não sei o que sei. Se você está assistindo isso agora, por favor, fique até o final, porque o que vou revelar pode salvar uma criança que você conhece, pode abrir seus olhos para sinais que você tem ignorado, pode ser a diferença entre vida e morte para alguém que você ama. E se essa história te tocar de alguma forma, se você sentir que precisa fazer parte dessa jornada de revelação e cura, considere se inscrever neste canal, porque tenho muito mais para compartilhar com vocês. A história que vou contar começou em 1973, quando eu tinha apenas 22 anos e era uma jovem esposa apaixonada, casada há 3 anos com Roberto, um operário da construção civil que trabalhava sol a sol para nos dar uma vida digna. Morávamos numa casinha simples na Vila Madalena, em São Paulo, um lugar aconchegante que cheirava sempre a café fresco e ao perfume barato que eu usava nos domingos. Eu trabalhava como costureira numa pequena confecção do bairro e sonhava em ter filhos, em construir uma família feliz, em envelhecer ao lado do homem que amava. Éramos católicos praticantes, íamos à missa todo domingo, rezávamos o terço todas as noites, acreditávamos em Deus com a simplicidade de quem nunca questionou nada na vida. Foi numa manhã de sábado, quando o sol ainda lutava para atravessar as nuvens carregadas de chuva, que 2 mulheres bateram à nossa porta, mudando para sempre o curso da nossa existência. Elas se apresentaram como Irmã Conceição e Irmã Beatriz, 2 testemunhas de Jeová que diziam ter uma mensagem especial de Deus para nossa família. A Irmã Conceição era uma mulher de uns 50 anos, cabelos grisalhos sempre impecavelmente arrumados, vestido até os tornozelos e um sorriso que irradiava uma confiança que me hipnotizou instantaneamente. A Irmã Beatriz era mais jovem, talvez da minha idade, com olhos brilhantes e uma energia contagiante que fez meu coração acelerar de curiosidade. Elas falavam sobre um paraíso na terra, sobre como Deus em breve eliminaria toda a maldade deste mundo, sobre como apenas os verdadeiros servos de Jeová seriam poupados da destruição que se aproximava. Eu estava grávida de 3 meses na época, e a ideia de trazer meu filho para um mundo perfeito, sem violência, sem doenças, sem morte, me pareceu um presente divino. Roberto inicialmente resistiu, disse que nossa religião estava boa do jeito que estava. Mas quando elas explicaram que Deus queria que fôssemos felizes para sempre, que nosso bebê poderia crescer num mundo onde não existiria mais sofrimento, ele também se rendeu àquela promessa sedutora. Os estudos bíblicos começaram imediatamente, 2 vezes por semana, sempre na nossa casa, sempre com aquelas revistas coloridas que pareciam ter resposta para todas as perguntas que eu nem sabia que tinha. Eu devorava cada palavra, cada ensinamento, cada promessa de salvação eterna. Paramos de comemorar aniversários, Natal se tornou uma data pagã proibida. Meus amigos católicos foram sendo gradualmente cortados da minha vida porque a organização ensinava que eram má influência, que poderiam enfraquecer minha fé. Eu aceitava tudo sem questionar,
porque acreditava genuinamente que havia encontrado a verdade, que Deus havia escolhido pessoalmente aquelas mulheres para me salvar. Em setembro de 1973, quando minha filha Marina nasceu, eu já estava completamente imersa na doutrina das Testemunhas de Jeová. Roberto também havia se convertido e juntos sonhávamos em criar nossa filha na verdade, longe das mentiras do mundo. Eu olhava para aquele rostinho inocente e prometia que ela nunca sofreria, que cresceria no paraíso, que viveria para sempre, numa terra perfeita. Como eu estava enganada! Como eu fui ingênua ao entregar minha filha recém-nascida nas mãos de homens que usavam o nome de Deus para esconder os crimes mais horríveis que a mente humana pode conceber. 6 meses depois do nascimento da Marina, fomos batizados numa grande assembleia em Guarulhos. Lembro como se fosse ontem daquela sensação de renascimento quando saí da água, da certeza absoluta de que agora pertencia ao povo escolhido de Deus. Roberto segurou minha mão quando saímos da piscina improvisada e sussurrou no meu ouvido que finalmente nossa família estava completa espiritualmente. A irmã Conceição chorou de emoção. Disse que éramos um exemplo para toda a congregação, que Jeová estava orgulhoso de nós. Nossa vida mudou completamente após o batismo. Roberto deixou o emprego na construção civil e conseguiu trabalho numa gráfica que pertencia a um irmão da congregação, onde podia ter horários mais flexíveis para participar das atividades teocráticas. Eu parei de trabalhar como costureira e me dediquei integralmente à pregação de casa em casa, levando Marina no carrinho enquanto batia de porta em porta, oferecendo a salvação que acreditava ter encontrado. Participávamos de 5 reuniões. Por semana, passávamos os sábados inteiros pregando, dedicávamos domingos inteiros às assembleias. Nossa vida social se resumia aos irmãos da congregação. Nossa identidade se fundia completamente com a organização. Foi durante esse período de intensa dedicação que conhecemos a família que se tornaria o centro da tragédia que mudaria nossas vidas para sempre. Os Almeida eram considerados uma família exemplar na congregação do Tatuapé, onde fomos transferidos em 1975. O irmão Carlos Almeida era servo ministerial, um homem de 45 anos, sempre bem vestido, sempre sorridente, sempre disposto a ajudar as famílias necessitadas da congregação. A esposa dele, irmã Sônia, era pioneira regular, uma mulher doce que cuidava de 3 filhos pequenos, e sempre tinha uma palavra de encorajamento para as irmãs mais novas. Eles tinham uma casa grande no bairro, onde frequentemente realizavam reuniões para o serviço de campo e estudos bíblicos especiais. O irmão Carlos tinha um jeito especial com as crianças da congregação. Sempre organizava atividades recreativas, sempre se oferecia para cuidar dos filhos dos irmãos durante as assembleias longas, sempre tinha doces e brinquedos para distribuir. Todas as famílias confiavam nele completamente. Eu mesma deixava Marina aos cuidados dele e da irmã Sônia quando precisava participar de alguma atividade que não permitia crianças. Ele era respeitado pelos anciãos, admirado pelos irmãos, considerado um verdadeiro exemplo de homem temente a Deus. Como poderíamos suspeitar que por trás daquele sorriso paternal se escondia um monstro que estava destruindo sistematicamente a inocência de dezenas de crianças indefesas? Os sinais estavam lá, mas eu estava cega demais pela devoção religiosa para enxergá-los. Marina começou a ter pesadelos constantes aos 4 anos. Chorava quando eu a deixava com outras pessoas. Desenvolvia febres inexplicáveis, sempre depois das atividades na casa dos Almeida. Outras crianças da congregação apresentavam comportamentos estranhos. Algumas se tornaram agressivas, outras excessivamente quietas e medrosas. Mas quando as mães expressavam preocupação, éramos orientadas pelos anciãos a orar mais, a confiar na organização, a não questionarmos os arranjos de Jeová. A verdade começou a se revelar de forma brutal numa tarde de terça-feira que jamais esquecerei. Marina estava com 7 anos e havia ido para um estudo bíblico especial na casa dos Almeida junto com outras crianças da congregação. Quando fui buscá-la, cheguei mais cedo que o planejado e ouvi gritos desesperados vindos do quarto dos fundos da casa.
Meu instinto materno me fez correr na direção daqueles gritos, e o que vi através da porta entreaberta destruiu minha alma de uma forma que ainda hoje, décadas depois, me faz acordar gritando no meio da noite. Marina estava lá, junto, com outras 3 meninas, todas nuas, todas chorando, enquanto o irmão Carlos, aquele homem que eu respeitava como um servo de Deus, abusava delas de formas que minha mente se recusa a detalhar. O choque foi tão intenso que por alguns segundos fiquei paralisada, incapaz de processar o que estava vendo, incapaz de acreditar que aquilo era real. Quando finalmente consegui reagir, empurrei a porta com tanta força que ela bateu na parede e gritei com uma fúria que nem sabia que existia dentro de mim. O que aconteceu nos minutos seguintes foi um caos indescritível. O irmão Carlos tentou se vestir apressadamente enquanto inventava desculpas absurdas sobre estar apenas dando banho nas crianças. As meninas correram para mim chorando. Marina se agarrou nas minhas pernas tremendo de medo. As outras crianças pediam desesperadamente para suas mães. Eu peguei Marina no colo e saí daquela casa carregando também as outras crianças, prometendo que aquele homem monstruoso nunca mais tocaria nelas. Essa descoberta marcou o início da minha jornada mais solitária e dolorosa, porque quando tentei expor a verdade sobre o que havia presenciado, descobri que a organização que eu amava, mais que minha própria vida, estava disposta a fazer qualquer coisa para proteger sua reputação, mesmo que isso significasse sacrificar a segurança de crianças inocentes. A luta que se seguiu me custou tudo que eu tinha, mas também me mostrou que às vezes perder tudo é o único caminho para encontrar a verdadeira liberdade. Se você chegou até aqui, se essa história está mexendo com algo dentro de você, se você sente que precisa saber o que aconteceu depois dessa descoberta devastadora, por favor, deixe um coração nos comentários. Não precisa escrever nada, apenas um coração para me mostrar que não estou sozinha nessa jornada de revelar verdades que muitos preferem manter escondidas. E se você conhece alguém que pode estar passando por algo similar, compartilhe este vídeo, porque às vezes uma história como a minha pode ser a diferença entre uma criança que sofre em silêncio e uma criança que encontra coragem para pedir ajuda. A noite que se seguiu àquela descoberta foi a mais longa da minha vida. Marina não parava de chorar. Abraçava-se em mim como se sua vida dependesse disso. Sussurrava no meu ouvido palavras que nenhuma criança de 7 anos deveria conhecer. Roberto chegou do trabalho e, quando contei o que havia presenciado, vi seu mundo desabar da mesma forma que o meu havia desabado horas antes. Ele se ajoelhou no chão da nossa sala, colocou as mãos no rosto e chorou como um homem que acabara de descobrir que tudo em que acreditava era uma farsa cruel e sinistra. Passamos a madrugada inteira conversando sobre o que fazer, como proceder, como proteger nossa filha e as outras crianças que haviam sido violentadas por aquele monstro que se escondia atrás de uma fachada religiosa. Roberto queria ir até a casa do irmão Carlos e fazer justiça com as próprias mãos. Eu tive que segurá-lo pelos braços e implorar para que pensasse nas consequências. Nossa primeira decisão foi levar Marina ao hospital na manhã seguinte, fazer todos os exames necessários, documentar as evidências do abuso. O médico que nos atendeu, Dr. Fernando, era um homem experiente que infelizmente já havia visto muitos casos similares, e foi ele quem nos orientou sobre os procedimentos legais que deveríamos seguir. As evidências físicas eram inequívocas. Marina havia sido sistematicamente abusada por meses, talvez anos. O Dr. Fernando nos explicou que crianças dessa idade frequentemente não conseguem verbalizar o que está acontecendo com elas, especialmente quando o abusador é uma figura de autoridade em quem a família confia. Ele fez questão de nos tranquilizar dizendo que Marina era uma menina forte, que com acompanhamento psicológico adequado ela poderia se recuperar completamente. Mas também foi direto ao nos alertar que o processo seria longo e doloroso para toda a família. Nossa segunda decisão foi ir até a delegacia de polícia registrar um boletim de ocorrência contra o irmão Carlos. O delegado que nos atendeu, seu Rodrigues, era um homem cético que inicialmente demonstrou certa resistência em investigar crimes envolvendo líderes religiosos.
Ele disse que seria necessário muito mais do que o depoimento de uma criança de 7 anos para abrir um inquérito sério, que precisaríamos de outras testemunhas, outras vítimas dispostas a falar evidências mais concretas. Foi quando decidimos que precisávamos conversar com os pais das outras crianças que estavam presentes naquela tarde maldita. A primeira família que procuramos foi a dos Silva, pais da pequena Carla, uma menina de 6 anos que era conhecida na congregação por sua timidez extrema. Quando chegamos à casa deles naquela quinta-feira à noite, fomos recebidos pela irmã Ana Silva com uma expressão de surpresa e preocupação. Contamos exatamente o que havia acontecido, mostramos os documentos médicos da Marina, explicamos que outras crianças também poderiam estar sendo abusadas. A reação da irmã Ana foi devastadora. Ela desabou numa cadeira da cozinha e começou a chorar convulsivamente, porque várias atitudes estranhas da Carla nos últimos meses agora faziam sentido. A irmã Ana nos contou que Carla havia começado a fazer xixi na cama novamente, coisa que não acontecia desde os 3 anos de idade. A menina também havia desenvolvido um medo inexplicável de homens, especialmente quando usavam ternos como os irmãos da congregação. Sempre que alguém mencionava as atividades na casa dos Almeida, Carla ficava agitada e inventava desculpas para não participar. A mãe havia levado essas preocupações aos anciãos da congregação, mas foi orientada a ser mais paciente, que Carla estava apenas passando por uma fase, que a oração e o estudo da Bíblia resolveriam qualquer problema. O irmão José Silva, pai da Carla, chegou do trabalho no meio da nossa conversa e, quando soube o que estava acontecendo, sua reação foi de uma fúria controlada que me deu medo. Ele disse que sempre sentiu algo estranho no irmão Carlos, que o homem parecia interessado demais nas crianças, sempre se oferecendo para ajudar, sempre arranjando situações para ficar sozinho com elas. O irmão José admitiu que havia comentado essas impressões com outros irmãos, mas foi repreendido pelos anciãos por estar fazendo julgamentos precipitados contra um servo nomeado de Jeová. Na manhã seguinte, levamos Carla ao mesmo médico, que havia examinado Marina, e os resultados foram igualmente devastadores. A menina também apresentava sinais inequívocos de abuso sexual prolongado, e durante a consulta, na presença de uma psicóloga especializada, ela conseguiu confirmar que o irmão Carlos havia feito coisas ruins com ela em várias ocasiões. A pequena Carla, com sua voz trêmula de criança assustada, descreveu situações que nenhum ser humano deveria ter que ouvir, especialmente vindo da boca de uma menina de 6 anos. Armados com essas evidências, decidimos procurar as famílias das outras 2 crianças que estavam presentes naquela tarde terrível. A terceira menina era Júlia, filha dos Oliveira, uma família que havia se mudado recentemente para São Paulo vinda do interior. A irmã Márcia Oliveira era uma mulher simples que trabalhava como faxineira para complementar a renda familiar, enquanto o irmão Pedro Oliveira era pintor de paredes. Quando chegamos à casa deles, numa favela da Zona Sul, fomos recebidos com desconfiança inicial, mas quando explicamos a situação, a irmã Márcia nos revelou algo que me deixou ainda mais horrorizada. Ela disse que há algumas semanas havia flagrado Júlia brincando de boneca de uma forma muito estranha, simulando situações sexuais que uma criança de 5 anos não deveria conhecer. Quando perguntou onde a menina havia aprendido aquelas coisas, Júlia disse que era uma brincadeira que o tio Carlos ensinava para ela e outras meninas durante os estudos especiais. A irmã Márcia ficou perturbada, mas quando levou sua preocupação para a irmã Sônia, esposa do irmão Carlos, foi tranquilizada de que eram apenas brincadeiras inocentes, que não havia nada de mais nisso. O exame médico de Júlia confirmou nossos piores temores, e aos poucos fomos descobrindo que o irmão Carlos havia desenvolvido um sistema perverso e bem estruturado para abusar das crianças da congregação. Ele escolhia preferencialmente famílias vulneráveis, pais que trabalhavam muito e precisavam de ajuda com os filhos, mães solteiras que dependiam do apoio da congregação, famílias novas que ainda não conheciam bem as pessoas. Ele oferecia
ajuda com estudos bíblicos especiais para crianças, organizava atividades recreativas em sua casa, sempre criando oportunidades para ficar sozinho com suas vítimas. A quarta menina era Patrícia, filha da irmã Luísa, uma viúva que havia perdido o marido num acidente de trabalho 2 anos antes. A irmã Luísa dependia completamente do apoio da congregação para criar Patrícia sozinha. E o irmão Carlos havia se tornado uma figura paterna para a menina, sempre se oferecendo para levá-la às reuniões, para ajudar com os deveres escolares, para dar presentes em ocasiões especiais. Quando contamos para a irmã Luísa o que descobrimos, ela entrou em choque total, porque Patrícia era a menina mais esperta e comunicativa do grupo, e se ela estava sendo abusada há tanto tempo sem que ninguém percebesse, isso significava que o irmão Carlos era ainda mais manipulador do que imaginávamos. A irmã Luísa nos revelou que nas últimas semanas, Patrícia havia começado a fazer perguntas estranhas sobre o corpo humano, sobre coisas que os adultos fazem quando estão sozinhos, sobre segredos que não podem ser contados para ninguém. Quando a mãe perguntava onde a menina estava ouvindo essas coisas, Patrícia dizia que o tio Carlos estava ensinando sobre como crescer e se tornar uma mulher, que eram lições especiais que Jeová queria que ela aprendesse. A irmã Luísa achava estranho, mas confiava completamente no irmão Carlos. Afinal, ele era um servo ministerial respeitado, um homem que dedicava tanto tempo e atenção às crianças da congregação. O exame de Patrícia revelou que ela era, provavelmente, a vítima que estava sendo abusada há mais tempo, possivelmente desde os 4 anos de idade. Durante a consulta com a psicóloga, ela demonstrou um conhecimento sobre sexualidade que era completamente inadequado para sua idade e descreveu situações que evidenciavam um padrão de abuso sistemático e progressivo. A menina também revelou que o irmão Carlos costumava fotografar e filmar os abusos, dizendo que eram recordações especiais que Jeová queria que fossem preservadas. Com essas informações devastadoras em mãos, voltamos à delegacia para atualizar o boletim de ocorrência e fornecer todas as evidências que havíamos coletado. O delegado Rodrigues, que inicialmente demonstrara ceticismo, agora estava completamente convencido da gravidade da situação e assegurou que uma investigação completa seria aberta imediatamente. Ele orientou que não comentássemos o caso com mais ninguém para não comprometer as investigações e que aguardássemos instruções sobre os próximos passos. Foi então que tomamos a decisão mais difícil das nossas vidas: levar toda essa situação para os anciãos da congregação, esperando que eles tomariam providências imediatas para proteger outras crianças e para garantir que a justiça fosse feita. Roberto marcou uma reunião urgente com o corpo de anciãos para aquela mesma noite. Disse que era um assunto de extrema gravidade que não podia esperar. Eu passei o dia inteiro orando, pedindo a Jeová que desse sabedoria aos anciãos, que eles tomassem a decisão certa, que a organização que eu amava tanto se mostrasse à altura da situação. Chegamos ao Salão do Reino às 8 horas da noite daquela sexta-feira, carregando uma pasta com todos os documentos médicos, os depoimentos das crianças, as evidências que provavam inequivocamente que o irmão Carlos era um predador sexual, que estava usando sua posição na organização para abusar sistematicamente de crianças inocentes. Sentados naquela biblioteca pequena e abafada, diante de 3 anciãos que eu respeitava como representantes de Deus na terra, comecei a relatar tudo o que havíamos descoberto, esperando que eles reagissem com a indignação e a determinação que a situação exigia. O que aconteceu naquela sala naquela noite mudou para sempre minha percepção sobre organizações religiosas, sobre homens que se dizem representantes de Deus, sobre até onde algumas pessoas são capazes de ir para proteger sua reputação, mesmo que isso signifique sacrificar a vida de crianças inocentes. A resposta dos anciãos foi tão chocante, tão cruel, tão desumana, que eu saí daquela reunião sabendo que a partir daquele momento estaria sozinha na luta para proteger as crianças que haviam confiado em mim para salvá-las. O ancião presidente, irmão Antônio Ferreira, um homem de 62 anos que eu admirava como um pai espiritual,
Olhou para mim com uma expressão que jamais esquecerei, uma mistura de decepção e frieza que me gelou o sangue nas veias. Ao seu lado estavam o irmão Marcelo Santos, um contador de 45 anos que sempre parecia ter todas as respostas bíblicas na ponta da língua, e o irmão Paulo Roberto, o mais novo dos três, com apenas 38 anos, mas que compensava a pouca idade com uma arrogância que sempre me incomodou. Durante 15 minutos, apresentei todas as evidências, mostrei os laudos médicos, relatei os depoimentos das crianças, expliquei como o irmão Carlos havia criado um sistema perverso para abusar das meninas da congregação. Quando terminei minha exposição, o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Os três homens se entreolharam com uma expressão que não consegui decifrar no momento, mas que depois entendi ser de quem já sabia de tudo o que eu estava relatando. O irmão Antônio foi o primeiro a falar, e suas palavras foram como uma punhalada no meu peito. Irmã Vera, essas são acusações muito graves contra um servo nomeado de Jeová. Você tem certeza absoluta de que não está interpretando mal situações inocentes? Às vezes as crianças podem fantasiar, especialmente quando são influenciadas por adultos que já têm ideias preconcebidas. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Mostrei novamente os laudos médicos, apontei para as evidências físicas inequívocas de abuso sexual, relembrei que 4 meninas diferentes, de famílias diferentes, haviam relatado situações similares. O irmão Marcelo suspirou profundamente e disse: Irmã, você precisa entender que o irmão Carlos é um homem íntegro, que dedica sua vida ao serviço de Jeová há mais de 20 anos. Seria muito estranho que ele de repente se tornasse o monstro que você está descrevendo. Talvez essas crianças tenham sido expostas a conteúdo inapropriado em outro lugar e estejam confundindo situações. A raiva que senti naquele momento foi tão intensa que minha visão ficou turva. Roberto, que até então havia ficado quieto, bateu o punho na mesa com tanta força que os copos de água tremeram. Como vocês podem duvidar de evidências médicas concretas? Como podem insinuar que 4 crianças pequenas inventaram independentemente os mesmos detalhes horríveis? Que tipo de pastores espirituais vocês são? O irmão Paulo Roberto se levantou da cadeira e apontou o dedo para Roberto. Irmão, você está sendo desrespeitoso com servos nomeados de Jeová. Essa atitude rebelde mostra que vocês não estão com o espírito correto para lidar com uma situação tão delicada. Foi então que o irmão Antônio revelou algo que me fez entender a dimensão real da corrupção dentro da organização. Ele disse que já haviam recebido outras alegações vagas sobre o irmão Carlos nos últimos anos, mas que sempre foram investigadas e consideradas infundadas. Quando perguntei que tipo de alegações e por que nunca soubemos disso, ele respondeu que era política da organização não dar publicidade a acusações não comprovadas para proteger a reputação dos irmãos envolvidos. Ou seja, eles sabiam que havia denúncias contra o irmão Carlos há anos, mas escolheram deliberadamente esconder essa informação da congregação. O irmão Marcelo então explicou qual seria o procedimento oficial da organização para lidar com nossa denúncia. Segundo ele, seria formada uma comissão judicativa composta por 3 anciãos de congregações vizinhas para investigar as acusações. Porém, ele enfatizou que as regras bíblicas exigiam que houvesse pelo menos 2 testemunhas presenciais de cada incidente para que qualquer ação disciplinar pudesse ser tomada. Como nenhuma das crianças havia presenciado os abusos contra as outras, cada caso seria considerado como tendo apenas uma testemunha, sendo, portanto, insuficiente para comprovar qualquer irregularidade. Quando questionei se o depoimento das próprias vítimas não contava como testemunho válido, o irmão Paulo Roberto me disse friamente que crianças pequenas não eram consideradas testemunhas confiáveis, segundo os padrões bíblicos da organização, especialmente em casos envolvendo imoralidade sexual. Ele citou versículos bíblicos sobre a necessidade de 2 ou 3 testemunhas e disse que essa era uma proteção divina para evitar que servos fiéis fossem injustamente acusados por pessoas com motivações questionáveis. Roberto perdeu completamente a paciência e gritou:
Motivações questionáveis? Nossa filha de 7 anos foi estuprada por esse monstro e vocês estão questionando nossas motivações? O irmão Antônio bateu a mão na mesa pedindo silêncio e disse que esse tipo de linguagem e comportamento demonstrava que estávamos sob influência demoníaca, que nossa espiritualidade estava comprometida e que precisávamos orar muito antes de fazer acusações tão sérias contra um homem de Deus. Foi quando percebi que a reunião estava tomando um rumo completamente diferente do que eu esperava. Em vez de discutirmos como proteger as crianças e punir o abusador, os anciãos estavam questionando nossa sanidade mental, nossa espiritualidade, nossas motivações. O irmão Marcelo sugeriu que talvez fosse melhor procurarmos ajuda psicológica para lidar com o trauma, que às vezes as pessoas criam fantasias para explicar situações que não conseguem compreender. Quando mostrei mais uma vez os laudos médicos e perguntei como eles explicavam as evidências físicas concretas de abuso sexual em 4 meninas diferentes, o irmão Paulo Roberto disse algo que me deixou sem palavras. Irmã Vera, você precisa entender que mesmo que tenha acontecido algo inapropriado, não podemos destruir a vida de um homem baseando-nos apenas em suspeitas. O irmão Carlos tem uma esposa, filhos, uma reputação a zelar. Se essas acusações se tornarem públicas, isso pode destruir não apenas ele, mas sua família inteira e causar um escândalo que prejudicaria a reputação da Organização de Jeová. Naquele momento, entendi com clareza cristalina que, para aqueles homens, a reputação da organização era mais importante que a segurança de crianças inocentes. Eles estavam dispostos a permitir que um predador sexual continuasse abusando de meninas pequenas para evitar um escândalo que pudesse manchar a imagem da organização. A revelação foi tão chocante que senti como se tivesse levado um soco no estômago. O irmão Antônio então fez uma proposta que me deixou ainda mais horrorizada. Ele sugeriu que o irmão Carlos fosse discretamente transferido para uma congregação em outro estado, onde poderia ter um novo começo, longe das tentações e pressões que possivelmente haviam levado aos mal-entendidos com as crianças. Dessa forma, segundo ele, evitaríamos um escândalo desnecessário e daríamos ao irmão Carlos uma oportunidade de se redimir espiritualmente. Quando perguntei se isso não significava simplesmente dar ao abusador acesso a outras crianças em outro lugar, o irmão Marcelo respondeu que confiariam na misericórdia de Jeová para curar qualquer problema que o irmão Carlos pudesse ter e que a mudança de ambiente seria suficiente para evitar novos incidentes. Eles estavam literalmente propondo transferir um pedófilo confesso para outro lugar onde ele teria acesso a novas vítimas, tudo em nome de proteger a reputação da organização. Roberto se levantou da cadeira e disse: "Vocês estão completamente loucos se pensam que vamos aceitar isso. Esse homem é um criminoso que precisa ser preso, não transferido para abusar de outras crianças." O irmão Paulo Roberto replicou, imediatamente: "Irmão Roberto, você está mostrando uma atitude muito rebelde e mundana. Os assuntos da congregação devem ser resolvidos dentro da organização, não através de autoridades seculares. Levar essa questão para fora mostra falta de fé nos arranjos de Jeová." Foi então que o irmão Antônio me fez uma pergunta que revelou até onde eles estavam dispostos a ir para silenciar nossa denúncia. "Irmã Vera, você já conversou com alguém fora da organização sobre essas alegações? Já procurou autoridades seculares ou profissionais da saúde?" Quando confirmei que sim, que havíamos levado as crianças ao médico e feito boletim de ocorrência, a expressão dos 3 mudou completamente. O irmão Antônio disse friamente: "Isso é muito grave, irmã. Você expôs questões internas da congregação para o mundo, causou opróbrio sobre o nome de Jeová. Isso pode resultar em sua desassociação por deslealdade à organização." Naquele momento, compreendi que eu estava sendo ameaçada de expulsão, não por ter mentido ou inventado as acusações, mas por ter procurado ajuda externa para proteger as crianças abusadas. A organização estava mais preocupada em manter os assuntos em segredo do que em garantir a segurança das vítimas.
O irmão Marcelo explicou que, segundo as diretrizes da organização, qualquer problema interno deveria ser resolvido exclusivamente pelos anciãos, e que procurar ajuda externa era considerado uma demonstração de falta de fé e deslealdade. Roberto pegou minha mão e disse: Vera, vamos embora. Essas pessoas não estão interessadas em proteger nossa filha ou qualquer outra criança. Eles só querem proteger sua preciosa reputação. Quando nos levantamos para sair, o irmão Paulo Roberto fez uma última ameaça. Irmão Roberto, se vocês prosseguirem com essas acusações fora da organização, teremos que tomar medidas disciplinares sérias. Vocês têm 48 horas para retirar as denúncias feitas às autoridades seculares e se comprometerem a resolver essa questão apenas dentro dos canais apropriados da organização. Saímos daquela reunião sabendo que nossa vida como testemunhas de Jeová havia chegado ao fim, mas também sabendo que havíamos feito a única coisa certa a fazer: colocar a proteção de crianças inocentes acima da reputação de uma organização religiosa. No estacionamento do Salão do Reino, Roberto me abraçou e disse: Vera, mesmo que percamos tudo, mesmo que sejamos expulsos, mesmo que nossa família nos abandone, fizemos o que qualquer pai e mãe decentes fariam. Nossa consciência está limpa. Naquela noite, em casa, enquanto Marina dormia inquieta no nosso quarto, Roberto e eu tomamos a decisão que mudaria nossas vidas para sempre. Não apenas não retiraríamos as denúncias feitas às autoridades, mas faríamos tudo ao nosso alcance para expor publicamente o que estava acontecendo na organização, mesmo que isso significasse perder nossa família, nossos amigos, nossa identidade social, nossa segurança financeira. Algumas batalhas valem a pena ser lutadas, mesmo quando sabemos que vamos perder tudo no processo. As 48 horas que se seguiram foram como viver num filme de terror psicológico onde os monstros usavam ternos e carregavam bíblias. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, começaram as ligações. A primeira foi da irmã Conceição, aquela mesma mulher doce que havia me introduzido à organização 15 anos antes, mas agora sua voz carregava uma frieza que me arrepiou. Ela disse que havia recebido instruções dos anciãos para fazer uma visita de encorajamento e que estaria na minha casa em 1 hora, acompanhada da irmã Beatriz. Quando elas chegaram, não eram mais as mesmas mulheres amorosas que eu conhecia. A irmã Conceição entrou na minha sala como se fosse um interrogatório policial. Sentou-se na beirada do sofá e foi direta ao ponto. Vera, você sabe que está cometendo um erro terrível, não sabe? Essas acusações contra o irmão Carlos podem destruir não apenas ele, mas a reputação de toda a organização. Você realmente quer ser responsável por causar tropeço em milhares de irmãos fiéis? A irmã Beatriz, que sempre fora mais gentil, me olhava com lágrimas nos olhos e sussurrava: Por favor, Vera, retire essas denúncias. Pense na Marina, pense no futuro da sua família. Vocês podem resolver isso dentro da organização. Eu tentei explicar mais uma vez sobre as evidências médicas, sobre o sofrimento das crianças, sobre a necessidade de proteger outras possíveis vítimas, mas era como falar com paredes de concreto. A irmã Conceição me interrompeu abruptamente. Vera, você está sendo influenciada por Satanás. Só ele poderia fazer uma irmã fiel como você acusar falsamente um servo de Jeová e expor assuntos internos da congregação para o mundo. Você precisa orar, jejuar e pedir perdão a Jeová por essas calúnias terríveis. Quando mostrei os laudos médicos das 4 meninas, a irmã Beatriz os empurrou de volta para mim sem nem olhar e disse: Os médicos do mundo podem ser enganados, Vera. Só Jeová conhece a verdade absoluta. Depois que elas saíram, o telefone não parou de tocar. Eram irmãos da congregação, alguns que eu considerava amigos íntimos, todos me ligando para me convencer a voltar ao juízo. A irmã Ana Silva, mãe da pequena Carla, me ligou chorando e disse que os anciãos haviam visitado sua família na noite anterior e a convencido de que Carla havia inventado tudo para chamar atenção.
Segundo os anciãos, crianças da idade da Carla frequentemente fantasiam situações baseadas em coisas que veem na televisão ou ouvem de outras pessoas, e que não deveríamos dar credibilidade a essas fantasias infantis. O que me deixou mais desesperada foi descobrir que os anciãos estavam visitando sistematicamente as famílias das outras vítimas, pressionando-as a retirar seus depoimentos e a negar que qualquer abuso havia acontecido. A irmã Márcia Oliveira, mãe da Júlia, me ligou em pânico dizendo que o irmão Antônio havia ameaçado expulsar toda a família se ela não assinasse um documento declarando que sua filha havia inventado as acusações contra o irmão Carlos. Como a família dependia financeiramente de um emprego que o irmão Pedro havia conseguido através de outro membro da congregação, eles se sentiram obrigados a ceder à pressão. A situação mais heartbreak foi com a irmã Luísa, mãe da Patrícia. Como viúva sem família próxima, ela dependia completamente do apoio emocional e financeiro da congregação para sobreviver. Os anciãos a chamaram para uma reunião e explicaram que se ela mantivesse as acusações contra o irmão Carlos, seria considerada uma calúnia contra um servo de Jeová e resultaria em sua expulsão imediata. Além disso, ela perderia todo o apoio da congregação, incluindo a ajuda financeira mensal que recebia para cuidar da Patrícia. Desesperada e sem alternativas, ela cedeu às pressões e retirou sua denúncia. As 48 horas que se seguiram foram como viver num filme de terror psicológico onde os monstros usavam ternos e carregavam bíblias. Na manhã seguinte, antes mesmo do sol nascer completamente, começaram as ligações. A primeira foi da irmã, Conceição, aquela mesma mulher doce que havia me introduzido à organização 15 anos antes. Mas agora, sua voz carregava uma frieza que me arrepiou. Ela disse que havia recebido instruções dos anciãos para fazer uma visita de encorajamento e que estaria na minha casa em 1 hora, acompanhada da irmã Beatriz. Quando elas chegaram, não eram mais as mesmas mulheres amorosas que eu conhecia. A irmã Conceição entrou na minha sala como se fosse um interrogatório policial, sentou-se na beirada do sofá e foi direta ao ponto. Vera, você sabe que está cometendo um erro terrível, não sabe? Essas acusações contra o irmão Carlos podem destruir não apenas ele, mas a reputação de toda a organização. Você realmente quer ser responsável por causar tropeço em milhares de irmãos fiéis? A irmã Beatriz, que sempre fora mais gentil, me olhava com lágrimas nos olhos e sussurrava: Por favor, Vera, retire essas denúncias. Pense na Marina, pense no futuro da sua família. Vocês podem resolver isso dentro da organização. Eu tentei explicar mais uma vez sobre as evidências médicas, sobre o sofrimento das crianças, sobre a necessidade de proteger outras possíveis vítimas, mas era como falar com paredes de concreto. A irmã Conceição me interrompeu abruptamente. Vera, você está sendo influenciada por Satanás. Só ele poderia fazer uma irmã fiel, como você, acusar falsamente um servo de Jeová e expor assuntos internos da congregação para o mundo. Você precisa orar, jejuar e pedir perdão a Jeová por essas calúnias terríveis. Quando mostrei os laudos médicos das 4 meninas, a irmã Beatriz os empurrou de volta para mim sem nem olhar e disse: Os médicos do mundo podem ser enganados, Vera. Só Jeová conhece a verdade absoluta. Depois que elas saíram, o telefone não parou de tocar. Eram irmãos da congregação, alguns que eu considerava amigos íntimos, todos me ligando para me convencer a voltar ao juízo. A irmã Ana Silva, mãe da pequena Carla, me ligou chorando e disse que os anciãos haviam visitado sua família na noite anterior e a convencido de que Carla havia inventado tudo para chamar atenção. Segundo os anciãos, crianças da idade da Carla frequentemente fantasiam situações baseadas em coisas que veem na televisão ou ouvem de outras pessoas, e que não deveríamos dar credibilidade a essas fantasias infantis. O que me deixou mais desesperada foi descobrir que os anciãos estavam visitando sistematicamente as famílias das outras vítimas, pressionando-as a retirar seus depoimentos e a negar que qualquer abuso havia acontecido. A irmã Márcia Oliveira, mãe da Júlia,
me ligou em pânico dizendo que o irmão Antônio havia ameaçado expulsar toda a família se ela não assinasse um documento declarando que sua filha havia inventado as acusações contra o irmão Carlos. Como a família dependia financeiramente de um emprego que o irmão Pedro havia conseguido através de outro membro da congregação, eles se sentiram obrigados a ceder à pressão. A situação de mais desgosto foi com a irmã Luísa, mãe da Patrícia. Como viúva sem família próxima, ela dependia completamente do apoio emocional e financeiro da congregação para sobreviver. Os anciãos a chamaram para uma reunião e explicaram que se ela mantivesse as acusações contra o irmão Carlos, seria considerada uma calúnia contra um servo de Jeová e resultaria em sua expulsão imediata. Além disso, ela perderia todo o apoio da congregação, incluindo a ajuda financeira mensal que recebia para cuidar da Patrícia. Desesperada e sem alternativas, ela cedeu às pressões e retirou sua denúncia. Roberto chegou em casa do trabalho naquela tarde com notícias ainda piores. O irmão Marcelo havia visitado a gráfica onde ele trabalhava e conversado com o proprietário, também uma testemunha de Jeová, sobre a situação delicada envolvendo nossa família. O patrão de Roberto o chamou no escritório e disse que, embora gostasse muito dele como funcionário, não podia manter em sua empresa alguém que estava causando divisão na congregação e fazendo acusações infundadas contra servos fiéis. Roberto foi demitido no mesmo dia, perdendo não apenas o emprego, mas também a indenização que teria direito, já que a demissão foi por justa causa devido ao seu comportamento inadequado. Naquela noite, nossa casa foi vandalizada. Alguém jogou pedras nas janelas, picharam palavras horríveis na parede da frente e deixaram um bilhete na porta dizendo: "Apóstatas merecem morrer". Chamamos a polícia, mas quando os agentes chegaram e descobriram que o caso estava relacionado a uma disputa religiosa, claramente perderam o interesse e fizeram apenas um boletim de ocorrência protocolar. Um dos policiais chegou a comentar que essas brigas de igreja sempre dão confusão e que talvez fosse melhor resolvermos o problema internamente. No dia seguinte, que era sábado, decidimos ir à reunião da congregação pela última vez, esperando ter uma oportunidade de falar publicamente sobre o que estava acontecendo. Quando chegamos ao salão do reino, fomos recebidos por olhares de reprovação e sussurros maliciosos. Várias famílias que antes nos cumprimentavam calorosamente, agora nos evitavam como se fôssemos portadores de uma doença contagiosa. A irmã Sônia, esposa do irmão Carlos, estava sentada na primeira fileira com um sorriso falso no rosto, acenando para outros irmãos como se nada tivesse acontecido. Durante a reunião, quando chegou o momento dos comentários sobre o estudo bíblico, levantei a mão para falar. O irmão Antônio me viu, mas deliberadamente ignorou minha mão levantada, dando a palavra para outros irmãos. Tentei me levantar para falar mesmo sem permissão, mas Roberto me segurou pelo braço e sussurrou: "Vera, eles não vão deixar você falar. Isso vai só piorar nossa situação." Ele estava certo, mas a frustração de ter que ficar calada enquanto via o irmão Carlos sentado ali, sorrindo e participando normalmente da reunião, me deixou com uma raiva que queimava como ácido no meu peito. Após a reunião, fomos abordados pelo irmão Paulo Roberto, que nos informou oficialmente que uma comissão judicativa havia sido formada para nos julgar por calúnia contra um ancião e causar divisão na congregação. A audiência seria na terça-feira seguinte, às 8 horas da noite, e nossa presença era obrigatória. Ele nos entregou um papel com as acusações formais: deslealdade à organização, espírito rebelde, busca de ajuda externa para assuntos internos da congregação e divulgação de informações caluniosas que poderiam causar dano à reputação da organização de Jeová. Quando questionei por que o irmão Carlos não estava sendo julgado pelas evidências concretas de abuso sexual contra crianças, o irmão Paulo Roberto respondeu com uma frieza assustadora. O irmão Carlos foi completamente exonerado após investigação interna conduzida pelos anciãos.
As alegações contra ele foram consideradas infundadas e motivadas por influência demoníaca. Agora são vocês que estão sendo julgados por fazer acusações falsas contra um servo inocente de Jeová. Naquela segunda-feira, véspera do nosso julgamento, recebemos uma visita inesperada que mudou completamente nossa perspectiva sobre a situação. Era uma mulher de uns 45 anos que se apresentou como Débora, ex-testemunha de Jeová, que havia sido expulsa 5 anos antes por questionar a organização. Ela disse que havia ouvido sobre nosso caso através de uma rede informal de ex-membros que se ajudavam mutuamente e veio nos contar algo que nos deixou estarrecidos. Débora revelou que o irmão Carlos já havia sido transferido de 3 congregações diferentes nos últimos 10 anos, sempre por alegações envolvendo comportamento inadequado com crianças. A organização desenvolvia um padrão sistemático. Quando surgiam denúncias, eles transferiam o acusado para outro lugar, orientavam as famílias das vítimas a ficar em silêncio para não causar escândalo, e depois pintavam qualquer pessoa que insistisse em falar como mentirosa ou influenciada por demônios. Segundo ela, existiam pelo menos 15 crianças que haviam sido abusadas pelo irmão Carlos ao longo dos anos, mas todas as famílias haviam sido silenciadas através de pressão psicológica, ameaças de expulsão e chantagem financeira. Débora nos mostrou documentos que havia conseguido de outras famílias que passaram pela mesma situação, cartas internas da organização discutindo as transferências necessárias do irmão Carlos e até mesmo correspondência do escritório regional, orientando os anciãos locais sobre como lidar discretamente com situações envolvendo alegações de natureza sexual contra servos nomeados. Era um sistema de encobrimento bem estruturado e institucionalizado que colocava a proteção da imagem da organização acima da segurança de crianças inocentes. A revelação mais chocante foi quando Débora nos contou que ela própria havia sido vítima do irmão Carlos quando era criança, 15 anos antes, numa congregação em Santos. Quando seus pais denunciaram o abuso, foram expulsos por rebelião contra a organização e perderam contato com todos os familiares que permaneceram como testemunhas de Jeová. O irmão Carlos foi simplesmente transferido para São Paulo, onde continuou abusando de outras crianças, incluindo agora nossa Marina e as outras meninas que tínhamos tentado proteger. Naquela noite, Roberto e eu não conseguimos dormir. Ficamos acordados até o amanhecer, conversando sobre tudo o que havíamos descoberto, sobre a dimensão real da corrupção que enfrentávamos, sobre o que faríamos a partir dali. Sabíamos que no dia seguinte seríamos expulsos da organização, que perderíamos nossa família, nossos amigos, nossa identidade social. Mas também sabíamos que não poderíamos viver em paz conosco mesmos se não fizéssemos tudo ao nosso alcance para expor esse sistema diabólico que estava destruindo a vida de crianças inocentes em nome de Deus. Às 7 da manhã de terça-feira, tomamos uma decisão que definiria o resto de nossas vidas. Não compareceríamos ao julgamento da organização, mas iríamos diretamente aos jornais locais contar nossa história publicamente. Se a organização queria nos silenciar através de ameaças e intimidação, descobriria que havia escolhido as pessoas erradas para intimidar. Nossa guerra contra aquele sistema de encobrimento estava apenas começando, e não pararíamos até que o último predador fosse exposto e a última criança estivesse segura. A redação do Jornal da Tarde em São Paulo era um mundo completamente diferente de tudo que eu conhecia. Cheio de pessoas falando alto, telefones tocando incessantemente, máquinas de escrever batendo sem parar. Quando chegamos lá às 9 da manhã daquela terça-feira, carregando uma pasta cheia de documentos médicos, laudos psicológicos e as evidências que Débora havia nos mostrado, fomos recebidos por uma jovem repórter chamada Cláudia Santos, especializada em investigações sociais. Ela nos ouviu em silêncio por mais de 2 horas, fazendo anotações detalhadas. E quando terminamos nosso relato, disse algo que me deu arrepios. Vocês não fazem ideia de quantas histórias similares chegam até nossa redação. O problema
é que a maioria das vítimas tem medo de falar publicamente. Tanda Cláudia explicou que já havia investigado casos de abuso sexual em outras organizações religiosas e que o padrão era sempre o mesmo: encobrimento institucional, transferência de abusadores, intimidação de vítimas e familiares. Ela disse que nossa história tinha todos os elementos necessários para uma reportagem de impacto, especialmente porque tínhamos evidências médicas concretas e documentos internos da organização. Porém, ela nos alertou sobre as consequências de tornar o caso público. Vocês vão ser atacados de todas as formas imagináveis. A organização tem advogados poderosos, recursos financeiros consideráveis e uma máquina de propaganda muito eficiente para destruir a credibilidade de quem os confronta. Mesmo assim, decidimos seguir em frente. Cláudia nos colocou em contato com outros jornalistas que estavam investigando casos similares em diferentes religiões e descobrimos que existia uma rede informal de comunicação entre ex-membros de várias organizações religiosas que haviam passado por experiências parecidas. Através dessa rede, conhecemos histórias ainda mais chocantes. Padres católicos transferidos dezenas de vezes após denúncias de abuso, pastores evangélicos protegidos por suas denominações, líderes de seitas orientais que usavam sua posição espiritual para explorar sexualmente seguidores vulneráveis. A reportagem foi publicada numa quinta-feira, ocupando 2 páginas inteiras do jornal, com o título em letras garrafais: O silêncio que protege predadores, como organizações religiosas encobrem crimes contra crianças. Nossa história era o caso principal, mas a matéria também incluía depoimentos de outras famílias que haviam passado por situações similares em diferentes religiões. O impacto foi imediato e devastador. Nossa casa foi cercada por jornalistas de outros veículos querendo mais detalhes. Nossa família recebeu centenas de ligações de apoio e também de ameaças. E a Organização das Testemunhas de Jeová emitiu um comunicado oficial negando todas as acusações e nos pintando como ex-membros revoltados, espalhando mentiras para prejudicar a reputação de uma organização respeitável. Roberto perdeu o emprego 2 dias após a publicação da reportagem, quando seu novo patrão, pressionado por clientes que eram testemunhas de Jeová, decidiu que não podia manter em sua empresa alguém que estava causando polêmica religiosa. Eu também perdi várias clientes da costura, que cancelaram encomendas após lerem a matéria no jornal. Nossa situação financeira se tornou desesperadora quase da noite para o dia, mas ao mesmo tempo começamos a receber ofertas de ajuda de pessoas completamente desconhecidas que haviam se sensibilizado com nossa história. O que mais me marcou foram as ligações de outras mães que haviam passado por situações similares. Uma delas era Carmen, uma mulher de Brasília que me ligou chorando para contar que sua filha havia sido abusada por um ancião há 5 anos, mas quando ela tentou denunciar, foi expulsa da organização e perdeu a guarda da criança para o ex-marido, que permaneceu fiel às testemunhas de Jeová. Outra foi Joana, de Belo Horizonte, que descobriu que 2 dos seus 3 filhos haviam sido abusados por um servo ministerial. Mas quando levou o caso aos anciãos, foi acusada de ter uma mente suja e de estar inventando histórias para prejudicar um homem íntegro. Cada ligação que recebia me quebrava o coração um pouco mais, mas também me dava mais força para continuar lutando. Estava claro que o problema não era isolado, não era específico da nossa congregação ou da nossa região, mas sim um padrão sistemático que se repetia por todo o país. A organização havia criado um ambiente perfeito para predadores. Acesso fácil às crianças, autoridade incontestável sobre as famílias, sistema de justiça interno que protegia os acusados e cultura de silêncio que intimidava as vítimas. 3 semanas após a publicação da reportagem, recebemos uma intimação judicial. A Organização das Testemunhas de Jeová estava nos processando por difamação, calúnia e danos morais, pedindo uma indenização de 500 milhões de cruzeiros, uma quantia astronômica que significaria nossa ruína financeira completa.
O advogado deles, Dr. Augusto Neves, era conhecido por defender grandes corporações em casos complicados e deixou claro em entrevistas à imprensa que fariam de nós um exemplo para desencorajar outras pessoas de espalharem mentiras sobre organizações respeitáveis. Foi quando Débora nos apresentou a um advogado especializado em direitos humanos, Dr. Ricardo Fernandes, que se interessou pelo nosso caso e se ofereceu para nos defender gratuitamente. Ele explicou que, embora a organização tivesse recursos financeiros muito superiores aos nossos, nossa defesa seria baseada na verdade dos fatos e na liberdade de expressão garantida pela Constituição. Dr. Ricardo havia defendido outros casos envolvendo abusos religiosos e sabia exatamente como essas organizações operavam para silenciar vítimas através de intimidação legal. Durante os preparativos para o processo, descobrimos informações ainda mais chocantes sobre o irmão Carlos e outros abusadores protegidos pela organização através de uma rede de ex-testemunhas de Jeová que se comunicavam secretamente. Conseguimos localizar pelo menos 23 vítimas do irmão Carlos ao longo de 15 anos, distribuídas em 7 congregações diferentes em 4 estados. Todas tinham histórias similares: abuso sexual durante estudos bíblicos especiais, ameaças de que Jeová as puniria se contassem para alguém, famílias intimidadas pelos anciãos quando tentavam denunciar, transferência do abusador para outro local quando a pressão ficava muito grande. Uma dessas vítimas era Sandra, que agora tinha 28 anos e havia sido abusada pelo irmão Carlos quando tinha apenas 9 anos, numa congregação de Santos em 1972. Ela me ligou após ler nossa história no jornal e contou que havia tentado se suicidar 3 vezes durante a adolescência por causa dos traumas não tratados. Quando seus pais descobriram o abuso e tentaram denunciar, foram expulsos da organização e ela perdeu contato com todos os familiares que permaneceram como testemunhas de Jeová. Sandra havia passado os últimos 15 anos em terapia, lutando contra a depressão severa e transtorno de estresse pós-traumático. Outra vítima que nos procurou foi Fernanda, uma jovem de 22 anos que havia sido abusada pelo irmão Carlos em Nimusitinsae, Campinas, quando tinha 12 anos. Ela disse que nunca havia contado para ninguém sobre o abuso, porque o irmão Carlos a convenceu de que era uma preparação especial que Jeová queria que ela recebesse para se tornar uma mulher piedosa. Fernanda desenvolveu vários distúrbios alimentares durante a adolescência e também havia tentado suicídio, mas nunca havia associado esses problemas ao abuso que sofreu porque foi ensinada a acreditar que era algo normal e aprovado por Deus. O que mais me revoltava era descobrir que em todos esses casos, a organização seguia exatamente o mesmo roteiro: minimizar as acusações, questionar a credibilidade das vítimas, pressionar as famílias a ficar em silêncio, transferir o abusador para outro local e expulsar qualquer pessoa que insistisse em falar sobre o assunto. Era um sistema de encobrimento tão bem estruturado e eficiente que funcionava como uma máquina de produzir vítimas e proteger criminosos. Durante os 6 meses de preparação para o processo judicial, nossa vida se transformou numa montanha-russa emocional devastadora. Alguns dias eu acordava com energia para lutar, determinada a expor toda a verdade e proteger outras crianças. Outros dias, mal conseguia sair da cama, esmagada pelo peso de estar enfrentando uma organização com recursos ilimitados, enquanto nossa família se desintegrava financeira e emocionalmente. Roberto conseguiu um emprego numa metalúrgica em Santo André, mas ganhava menos da metade do que ganhava antes. E eu tive que começar a trabalhar como faxineira em casas de família para complementar nossa renda. Marina, que agora estava com 8 anos, começou a ter pesadelos frequentes e desenvolveu um medo patológico de homens mais velhos. Levamos ela para acompanhamento psicológico especializado, mas o tratamento era caro e nosso plano de saúde havia sido cancelado quando Roberto perdeu o emprego anterior. A psicóloga que atendia Marina, doutora Patrícia Lima, nos explicou que crianças vítimas de abuso sexual frequentemente desenvolvem traumas profundos que podem afetar toda a sua vida adulta se não forem tratados adequadamente.
O que mais me dava força para continuar eram as cartas que recebia de mães de todo o Brasil, contando histórias similares e agradecendo por termos tido coragem de falar publicamente. Uma delas me marcou especialmente. Era de uma mulher chamada Glória, de Recife, que escreveu: Vera, você não sabe quantas noites eu passei acordada me perguntando se estava louca por suspeitar que algo estava errado na nossa congregação. Sua história me deu coragem para investigar melhor e descobri que minha filha de 6 anos também estava sendo abusada. Obrigada por ter aberto o caminho para outras mães como nós. 2 semanas antes do julgamento, recebemos uma proposta inesperada dos advogados da organização. Eles retiraram o processo judicial contra nós em troca de assinarmos um acordo de confidencialidade, comprometendo-nos a nunca mais falar publicamente sobre o caso e receberíamos uma indenização de 50 mil cruzeiros para compensar os transtornos causados. Era uma quantia considerável para nossa situação financeira desesperadora, mas significaria silenciar para sempre sobre crimes que continuariam acontecendo contra outras crianças. Roberto e eu passamos uma noite inteira discutindo a proposta. Por um lado, o dinheiro resolveria nossos problemas financeiros imediatos e nos permitiria recomeçar a vida em outro lugar, longe de toda essa turbulência. Por outro lado, aceitar o acordo significaria trair todas as outras vítimas que haviam encontrado coragem para falar, significaria permitir que o irmão Carlos e outros predadores continuassem abusando de crianças inocentes. Significaria que toda a nossa luta teria sido em vão. Na manhã seguinte, ligamos para o Dr. Ricardo e dissemos que rejeitávamos completamente a proposta de acordo. Nossa resposta foi simples e direta. Não existe quantia de dinheiro no mundo que nos faça silenciar sobre crimes contra crianças. Se a organização queria uma guerra judicial, teríamos uma guerra judicial, mas não recuaríamos nem 1 milímetro na nossa missão de proteger crianças inocentes e expor predadores que se escondiam atrás de autoridade religiosa. O julgamento aconteceu numa sala abarrotada do Fórum Central de São Paulo, numa manhã fria de agosto de 1990. Do lado da organização estavam 5 advogados de terno impecável, uma mesa cheia de documentos organizados com precisão militar e 3 representantes oficiais das Testemunhas de Jeová que me olhavam como se eu fosse a própria encarnação do mal. Do nosso lado estavam apenas o Dr. Ricardo, eu, Roberto e uma pasta com nossas evidências que parecia minúscula comparada à montanha de papéis da outra parte. Mas também estavam presentes na plateia 14 ex-testemunhas de Jeová que haviam viajado de diferentes estados para nos apoiar, incluindo 8 mulheres que haviam sido vítimas de abuso sexual na organização e nunca antes haviam tido coragem de falar publicamente. O advogado principal da organização, Dr. Augusto Neves, começou sua argumentação pintando um quadro de nós como pessoas perturbadas, movidas por revanchismo e ressentimento contra uma organização que havia nos disciplinado apropriadamente por comportamento inadequado. Ele afirmou que nossas acusações eram fantasias doentias de ex-membros expulsos tentando se vingar da organização que os rejeitou, e que não havia uma única evidência concreta de que qualquer abuso havia realmente acontecido. Quando ele disse que crianças pequenas frequentemente inventam histórias para chamar atenção e que exames médicos podem ser mal interpretados por profissionais tendenciosos, senti uma raiva tão intensa que minhas mãos tremeram. O doutor Ricardo respondeu com uma precisão cirúrgica que me deixou impressionada. Ele apresentou os laudos médicos das 4 meninas, todos concordando que haviam sofrido abuso sexual prolongado. Apresentou os depoimentos detalhados das crianças, gravados por psicólogos especializados, usando técnicas aprovadas pelo Ministério Público. Apresentou documentos internos da organização que Débora havia conseguido, mostrando o padrão de transferências do irmão Carlos sempre após alegações envolvendo comportamento inadequado com menores. E então, ele fez algo que ninguém esperava. Chamou Sandra, aquela jovem de 28 anos que havia sido vítima do irmão Carlos 15 anos antes, para depor pessoalmente. Sandra subiu ao púlpito tremendo, mas quando começou a falar,
Sua voz saiu, firme e clara. Ela contou em detalhes como havia sido sistematicamente abusada pelo irmão Carlos quando tinha 9 anos, como havia tentado contar para sua mãe, mas foi repreendida por inventar histórias sobre um servo de Jeová. Como desenvolveu depressão severa durante a adolescência e tentou suicídio 3 vezes. Quando ela terminou seu depoimento, o silêncio na sala era tão profundo que dava para ouvir a respiração das pessoas. Até os advogados da organização pareciam abalados com o que haviam escutado. Mas o momento mais devastador foi quando o Dr. Ricardo apresentou uma gravação que havia conseguido através de um investigador particular. Era uma conversa entre o irmão Antônio Ferreira e outro ancião, discutindo como resolver o problema do irmão Carlos antes que causasse mais escândalo. Na gravação, eles falavam abertamente sobre outras acusações que haviam recebido contra o mesmo homem, sobre a necessidade de transferi-lo discretamente para outro estado e sobre como orientar as famílias das vítimas a ficar em silêncio para não causar opróbrio sobre o nome de Jeová. A expressão no rosto dos representantes da organização mudou completamente quando a gravação foi reproduzida. Era impossível negar que eles tinham conhecimento prévio de outras acusações, que haviam escolhido deliberadamente proteger o abusador em vez das vítimas, que tinham um sistema estabelecido para encobrir crimes em nome de proteger sua reputação. O Dr. Augusto Neves tentou argumentar que a gravação havia sido obtida ilegalmente, mas o juiz decidiu que era evidência válida porque exposia crimes contra crianças. O julgamento durou 3 dias. No segundo dia, Fernanda, a jovem de Brizés, 22 anos que também havia sido vítima do irmão Carlos, prestou depoimento via videoconferência de Campinas porque estava grávida de 8 meses e não podia viajar. Seu relato foi ainda mais devastador que o de Sandra, porque ela descreveu como o irmão Carlos havia usado conceitos religiosos para justificar os abusos, dizendo que era uma preparação espiritual especial que Jeová queria que ela recebesse. Quando os advogados da organização tentaram questionar sua credibilidade, ela respondeu com uma firmeza que me deixou orgulhosa. Senhores, eu passei 15 anos da minha vida achando que era culpada pelo que aconteceu comigo. Não vou deixar vocês me culparem de novo. No terceiro dia, aconteceu algo que ninguém esperava. O irmão Carlos, que até então havia negado todas as acusações através de seus advogados, apareceu no tribunal acompanhado de um advogado particular e solicitou fazer uma declaração. Em lágrimas, ele confessou que havia abusado sexualmente de algumas crianças ao longo dos anos, mas que sempre tentou parar e que a organização nunca lhe ofereceu ajuda psicológica adequada. Ele disse que quando tentava resistir às tentações, os anciãos apenas o orientavam a orar mais e estudar mais a Bíblia, como se isso fosse resolver um problema psicológico grave. A confissão do irmão Carlos destruiu completamente a defesa da organização. Não podiam mais alegar que as acusações eram inventadas ou que éramos ex-membros revoltados espalhando mentiras. O próprio acusado havia admitido os crimes e havia implicado a organização por não ter tomado providências adequadas quando souberam do problema. O Dr. Augusto Neves tentou minimizar os danos, argumentando que a organização não tinha obrigação legal de denunciar crimes às autoridades seculares. Mas o juiz respondeu que qualquer pessoa que tenha conhecimento de abuso infantil tem obrigação moral e legal de proteger as vítimas. A sentença foi lida numa sexta-feira ensolarada, que jamais esquecerei. O juiz, Dr. Henrique Oliveira, começou dizendo que raramente havia presenciado um caso que o tocasse tão profundamente quanto aquele. Ele disse que, embora a liberdade religiosa fosse um direito fundamental, nenhuma organização estava acima da lei quando se tratava de proteger crianças inocentes. A Organização das Testemunhas de Jeová foi condenada a pagar uma indenização de 200 mil cruzeiros para cada uma das vítimas identificadas e foi obrigada a implementar novos protocolos para denunciar imediatamente às autoridades qualquer acusação de abuso infantil. Mais importante que a indenização financeira foram as mudanças estruturais que o julgamento forçou.
A organização foi obrigada a criar um departamento independente de proteção infantil, com profissionais especializados que não fossem membros da organização. Foram obrigados a treinar todos os anciãos sobre como identificar sinais de abuso e como proceder quando recebessem denúncias. E foram proibidos de transferir qualquer pessoa acusada de crimes contra crianças sem antes comunicar às autoridades competentes. O irmão Carlos foi preso imediatamente após o julgamento e posteriormente condenado a 16 anos de prisão por abuso sexual de menores. Durante as investigações policiais que se seguiram, foram identificadas mais 31 vítimas em diferentes estados, confirmando que o problema era ainda maior do que imaginávamos. Vários outros anciãos foram investigados por encobrimento de crimes, e algumas congregações foram temporariamente fechadas para reformulação completa de suas lideranças. Nossa vitória judicial abriu as comportas para centenas de outras. Denúncias contra diferentes organizações religiosas por todo o país. Nos meses seguintes ao julgamento, recebemos mais de 500 cartas de famílias que haviam passado por situações similares em diversas denominações religiosas. Muitas dessas famílias processaram suas respectivas organizações, usando nosso caso como precedente legal, e conseguiram vitórias importantes na justiça. Roberto e eu usamos a indenização que recebemos para criar uma organização não governamental, chamada Proteção Infantil Brasil, dedicada a ajudar famílias que enfrentam abuso religioso e a pressionar organizações religiosas a implementar protocolos adequados de proteção infantil. Marina, que hoje tem 29 anos, se formou em psicologia especializada em trauma infantil e trabalha conosco, ajudando outras crianças que passaram pelo que ela passou. Ela se casou com um homem maravilhoso, tem 2 filhos lindos e diz que nossa luta deu sentido ao sofrimento que ela experimentou quando criança. Hoje, aos 74 anos, olho para trás e vejo uma jornada que começou com uma descoberta devastadora e terminou com mudanças reais que protegeram milhares de crianças. Perdemos nossa família biológica, que nos rejeitou por termos causado escândalo na organização, mas ganhamos uma família muito maior, composta por todas as pessoas que ajudamos ao longo dos anos. Perdemos nossa identidade religiosa original, mas encontramos um propósito muito maior: proteger crianças inocentes de predadores que usam a autoridade espiritual para justificar crimes hediondos. Se você chegou até o final desta história, se ela tocou seu coração de alguma forma, se você conhece alguma criança que pode estar em situação de risco, por favor, não fique em silêncio. Denuncie, proteja, lute. Uma criança vale mais que a reputação de qualquer organização, por mais poderosa que seja. E se você conhece outras pessoas que podem estar passando por situações similares, compartilhe esta história, porque às vezes uma voz corajosa pode inspirar dezenas de outras vozes a se levantarem. Inscreva-se neste canal se você acredita que precisamos continuar esta luta juntos. Nos comentários, conte se você já presenciou situações que levantaram suspeitas, se conhece alguém que precisa de ajuda ou simplesmente o que esta história despertou em você. Sua interação não é apenas um número para mim, é a prova de que ainda existem pessoas dispostas a proteger crianças inocentes. Juntos, podemos criar um mundo onde nenhuma criança precise sofrer em silêncio enquanto adultos protegem criminosos em nome de Deus. Obrigada por terem me escutado. Obrigada por se importarem e lembrem-se, a verdade sempre vence, mesmo quando o caminho é longo e doloroso.